Agora, então, começaremos pela introdução. Vamos entender um pouco sobre as terminologias métricas e proporções, pois elas serão importantes, né, tanto no decorrer do nosso curso, quanto no entendimento prático do dia a dia desse conhecimento. Então, vamos lá, começando aqui. Métricas são medidas e dimensões específicas de partes individuais do rosto. Vou dar uma paradinha aqui. Já pedi você para sublinhar, né, ou marcar isso aqui, ó. Medidas e dimensões. Então, quando falamos de métricas, estamos falando de medidas e dimensões, mensurações. Então, vamos lá, continuando aqui. Como comprimento, largura e altura, né, do rosto e outros parâmetros dentro dos elementos faciais, como olhos, lábios, nariz, boca e etc. Então, aqui eu estou dizendo que métricas faciais têm a ver com medidas específicas da nossa face e das características individuais do conteúdo dentro dela. E aí, continuando. Esse conhecimento ele pode ser aplicado em diversas áreas, incluindo a medicina. Como que a medicina utiliza esse conhecimento? Por exemplo, nas questões de plásticas, né? Na questão de, sei lá, de repente alguém passou por algum acidente e aí ela vai precisar, né, recuperar determinada área da face, então, ou reconstituir. Então, utiliza-se esse conhecimento métrico dentro da face. Odontologia, como que a odontologia utiliza? Hoje em dia, principalmente pela questão orofacial, não é verdade? Além da questão de harmonização com introjeção de ácido hialurônico ou determinados fios, né? Hoje em dia tem tantas técnicas para harmonizar a face. Então, e na questão odontológica, mais especificamente também, com relação à mandíbula, adequação, cirurgia, tanto com cirurgias, né, procedimentos invasivos, então também utilizam essas métricas, né? Cirurgias plásticas e análises antropométricas. Aqui eu dei o exemplo de craniometria, crânio, metria, medidas. Então, medidas do crânio. Vamos chamar assim, essa ferramenta, né, ou esse conhecimento é muito utilizado na antropologia, por exemplo. Porque, por exemplo, em escavações, vamos imaginar que exista um achado arqueológico onde tenha restos mortais e você não sabe, né, se é de homem, de mulher, de criança, não sabe qual é a etnia. Através da craniometria, que são medidas do crânio, os profissionais, principalmente da antropologia, né, eles sabem, a antropologia tem várias vertentes, né? Eles vão saber identificar, né, com assertividade por causa das características métricas, certo? Hoje em dia também esse conhecimento é muito utilizado, juntamente com outros, obviamente, na medicina legal. Porque, sei lá, de repente alguém ocultou algum cadáver e depois de muito tempo achou-se os restos mortais. E como que se verifica, né, a possibilidade de quem seja, como que pode ser identificado? Então tem diversas técnicas, pelo DNA, né, pela própria arcada dentária. E o conhecimento craniométrico, ele traz um forte balizamento científico na hora de identificar. A cefalometria, que aí já é mais dentro da questão de medida, eu acredito que aqui, apesar de ser medição também do conteúdo do crânio, né, da face, eu acredito que aqui seja bidimensional, diferentemente da craniometria, que seria tridimensional. E a cefalometria, ela foca osso, tá? Também, ela não foca nas partes moles. Diferentemente do escaneamento facial 3D, que aí já compõe toda essa questão milimetricamente de acordo com cada pessoa, tá certo? Agora,
a proporção, falamos da métrica, agora a proporção analisa como as diferentes medidas faciais se relacionam entre si para criar uma proporção estética e harmoniosa. Então, vamos lá. Enquanto na métrica nós vamos, por exemplo, utilizar um paquímetro, eu posso identificar que a boca de uma pessoa tenha X, né, centímetros. Ok. Mas calma aí. X centímetro é aquela pessoa. Se a gente for medir outra, vai ter Y centímetros. Agora, calma aí. Para essa pessoa, a boca, né, que é considerada grande, nessa outra pode ser considerada pequena ou dentro da média. Por quê? Porque quando eu falo de métrica, eu falo da medida. Mas é na proporção que nós vamos ver a adequação com o todo dentro daquele contexto facial. Por exemplo, na proporção, não necessariamente eu vou precisar utilizar métrica. Vou dar um exemplo. Eu sabendo que a proporção ideal áurea, a gente vai falar sobre proporções áureas, bem interessante. Se eu já sei que a proporção é que no meio, entre um olho e o outro, eu tenho a distância de um terceiro olho, se esses olhos eles são mais distantes, naturalmente, quando eu for medir aqui, eu vou ver que tem mais de um olho. Opa, calma aí. Se tem mais de um olho aqui dentro, então tem alguma coisa errada, está fora das proporções. Aí é onde entra, né? Eu estou dando exemplo de olho, mas proporção entre boca e olhos, nariz, a gente vai ver tudo já já, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que quando eu falo de proporção, eu estou falando o quanto aquelas características elas se relacionam para formar assim, para quem observa, uma proporção harmônica. Então, vamos lá. Eu dei o exemplo aqui na questão de métricas. Eu não falei aqui, eu usei muitos exemplos, né? Cirurgia, odontologia, usei muitos exemplos invasivos. Olha lá. Mas existem essa característica de trazer uma face para sua proporção de forma não invasiva. Como assim? Vou dar um exemplo. Maquiagem. Quem faz maquiagem? Opa, vamos lá. Quem faz maquiagem? O que está fazendo? Está só pintando um rosto? Não, uma maquiagem inteligente, ela vai fazer com que a pessoa, ela modifique ali temporariamente as suas proporções. Vou dar um exemplo. Se a pessoa ela tem os olhos caídos, ela, através da maquiagem, ela consegue disfarçar e colocar os olhos de gatinho para cima. Sendo que no dia seguinte, a mulher passa água e sabão, os olhos voltam ao normal, porque foi um procedimento momentâneo e não invasivo. Mas modifica visualmente, né, para o observador, modifica a estética e a harmonia. Tá certo? De forma não invasiva. Agora, esses exemplos aqui da cirurgia plástica, da orofacial, da harmonização com introjeção de elementos invasivos. No dia seguinte, a pessoa vai continuar. Por exemplo, botou muito ácido hialurônico, sei lá. Vamos dar um exemplo, preencheu os lábios, ficou muito grotesco. Vai ter que demorar um bom tempo para aquele material ali colocado, ele começar a se dissipar. Entendeu? Então, porque foi invasivo. Outros que fazem trabalho não invasivo, pessoal, é o cabeleireiro. É o cabeleireiro? Sim, porque dependendo do tipo de face, o cabelo, né, o pessoal até utiliza esse termo, né, que o cabelo é a moldura do rosto. E é verdade. Então, através da forma como o cabelo vamos dizer assim, é apresentado com volumes embaixo. Eu estava até dando um exemplo aqui, a gente vai ver isso depois. Uma pessoa ela tem o rosto triangular invertido, assim, olha lá, como vocês veem aí. Se ela botar mais volume aqui em cima, olha como é que vai ficar. Vai sair totalmente da harmonia. Agora, se ela, em contrapartida,
né, ela tem o rosto triangular invertido. Se ela der volume aqui embaixo, olha lá, e olha lá, ela consegue disfarçar aquele perfil, né, ou aquela característica facial, traz para dentro da harmonia. O pessoal, né, do visagismo também, que trabalha muito essa questão, pessoal da consultoria de imagem também trabalha muito essa questão, certo? Então você percebe que a questão da métrica são medições. Agora, o que eu vou fazer com essa medição? Então, o objetivo é trazer para dentro de uma proporção, tá certo? Então, basicamente, é isso. Deixa eu limpar tudo que eu fiz aqui. Então, simplificando, métricas faciais são medidas precisas e quantificáveis das partes individuais do rosto. Proporções faciais se concentram nas relações entre as partes, formando o todo harmônico e estético. Só mais um exemplo aqui para a gente poder passar adiante. Vamos imaginar que o indivíduo ele tem um nariz muito grande. Todo mundo sabe que ele tem um nariz grande. Mas por quê? Porque inconscientemente, intuitivamente, a pessoa identifica que alguma coisa não está normal naquele nariz. Mas quem tem um conhecimento de métrica e proporção vai saber o porquê. Porque ele, de repente, ele é maior na questão do terço, porque a pessoa tem um terço médio, é maior. Então, quer dizer, pode trazer proporção aí, aumentar a dimensão métrica do nariz. Ou então ela pode ter um nariz mais largo. O que é um nariz grande? Depende. Ele pode ser grande em altura, largura e profundidade. Ó, tá certo? Então, essa que é a questão que você vai precisar e vai aprender, né, ou vai aperfeiçoar mais aqui nesse curso.